Pessoal, a aula que eu vou apresentar agora para vocês é um pedido de vários alunos aí inscritos no canal da Universidade da Elétrica, como determinar o circuito de iluminação, atribuir a carga de iluminação. É uma aula bem rápida, mas muito objetiva. Assista ela na sequência. Primeiramente, a NBR 5410, no item 95212, ela estabelece uma carga mínima de 100 VA. Isso, ela coloca o seguinte: em cômodos ou dependências com área inferior a 6 metros quadrados, tem a carga mínima. Qual é a carga mínima? 100 VA. Cômodos que têm uma área superior a 6 metros quadrados, atribui-se nos primeiros 6 metros quadrados 100 VA e a cada passo de 4 metros quadrados inteiro, atribui-se 60 VA de carga. Então, em um cômodo ou dependências com área superior a 6, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescida de 60 para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Outro ponto importante, que a NBR 5410, no seu item 6261, na tabela 47, ela estabelece a seção mínima para o circuito de iluminação. A seção mínima do circuito de iluminação é 1,5 milímetros quadrados condutores. Olhando a tabela, em função dos métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D, você tem o valor da corrente suportada por um cabo de 1,5 milímetros. Por exemplo, utilizando o A1, você tem carregamento 2, que é a quantidade de condutores carregados, você tem o total de 14,5, que é a corrente em amperes aqui, ok? Então, isso é importante, que são dados da 5410 de 2004. A partir disso, eu vou responder para vocês. Quantas lâmpadas podem ser colocadas no circuito de iluminação? Bom, se a gente utilizar o eletroduto embutido na parede, né, que é o método A1, por exemplo, e o condutor com fase neutra, ou seja, 2 condutores carregados, qual é a corrente máxima? 14,5 amperes. Então, a corrente máxima em um circuito de iluminação, utilizando o condutor de 1,5, a corrente máxima será de 14,5. Vamos imaginar na minha residência que eu estou trabalhando com a tensão de 220. Então, veja vocês bem. Circuito de iluminação, 1,5, corrente máxima, 14,5, tensão 220 que eu vou estar trabalhando. Quantas lâmpadas eu posso colocar no circuito de iluminação? Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, que eu vou mostrar bem rapidamente, que eu tenho aqui as seguintes dependências: sala, copa, cozinha, dormitório 1, 2, banheiro, área de serviço, o hall e a área externa. Aqui eu tenho a área em metro quadrado. Sala, 6 metros quadrados. Primeiro 6 metros quadrados, 100 VA, está aqui. Copa, 5,8. Área inferior, carga, 100 VA. Cozinha, tem 10 metros quadrados. Os primeiros 6, 100, e a cada 4 metros quadrados, 60. Então, vai dar 160. Da mesma coisa, o dormitório. 6, dormitório 1, 6 mais 4. Então, dá 100 mais 60, 160. Dormitório 2, 12 metros quadrados. É 6 mais 4 mais 2. Né? Então, 6 primeiros metros quadrados, 100. O outro 4, 60, 160 VA. Banheiro, 3 metros quadrados, 100 VA, carga mínima. 2,5, 100 VA, carga mínima. 1,5, 100 VA, carga mínima. 5, 100 VA. Aí, a carga aqui me deu... Total, somando tudo isso, me deu 1.080 VA, a carga de iluminação. Circuito de iluminação, é bom a gente ter no mínimo, eu já tinha falado para vocês, no mínimo 2 circuitos de iluminação. Então, eu escolhi o amarelinho, circuito 1, e aqui o laranja, circuito 2. Um vai dar 520 VA, o outro 560 VA. Para me calcular a corrente do circuito 1, basta dividir a potência
do circuito 1, pela tensão, fator de correção de número do circuito, fator de correção de temperatura. Então, vamos trabalhar a temperatura 30 graus, fator de correção é 1. Trabalhar com agrupamento máximo de circuito 3, o fator de correção é 0,7. Então, vou dividir 520, dividido por 220 vezes 1 vezes 0,7, me dá uma corrente de 3,37. O outro circuito também vou trabalhar com o carregamento, que é o fator de correção de número de circuito, que é o carregamento, vou trabalhar com máximo 3. Então, o fator de correção é 0,7 e a corrente deu 3,67. Então, pessoal, que disjuntor eu posso usar? Eu vou utilizar um disjuntor de 10 amperes, né? E qual é a seção do condutor? Lembra que a norma diz que a seção mínima do condutor de iluminação é 1,5. O condutor 1,5 não suportava 14,5 amperes? Eu vou usar um disjuntor de 10 amperes que atende perfeitamente. Se o disjuntor é de 10 amperes, tanto para o circuito 1 quanto para o circuito 2, eles vão ter a mesma capacidade de lâmpadas. Então, vai ser 220, que é a potência, que é a tensão, vezes a corrente 10, que é a corrente do disjuntor. 220 vezes 10, 2.200 VA. Então, cada circuito terá uma capacidade de carga máxima de 2.200 VA. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma lâmpada econômica de 15 watts e fator de potência 0,56. Quantas lâmpadas eu posso colocar em cada um desses circuitos? Eu vou achar a potência aparente da lâmpada. A potência aparente é a potência ativa, 15 watts, dividido pelo fator de potência 0,56. Isso é igual a 26,78 VA. Logo, o número de lâmpadas, basta dividir a potência máxima de cada circuito, 2.200, por 26,78, e eu tenho que cada circuito pode ter 82 lâmpadas nesse modelo. Então, vocês viram quantas lâmpadas eu posso colocar no circuito? Então, ela está amarrada a quê? A seção do condutor e ao disjuntor. Nesse exemplo, que é um exemplo típico de todas as residências que a gente tem feito o projeto, você pode colocar no circuito 1 82 lâmpadas e no circuito 2 também 82 lâmpadas. Obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.